Bom fim de semana a todos e todas. É com muito prazer que eu venho falar hoje sobre a comunicação. Ou melhor, quero falar sobre o desespero da comunicação no tempo das fake news. Anteriormente eu mencionei o fenômeno das redes, em referência ao documento O Dilema das Redes, Manipulação de Comportamentos. Recomendo que vejam também, quem estiver interessado sobre o assunto, o filme A Rede de Ódio. É um filme que mostra como se manipula na prática a rede na internet. Para ter uma visão mais geral, inclusive histórica, do que está acontecendo na comunicação, principalmente na política, eu recomendaria que se veja o livro Os Engenheiros do Caos. Trata esse livro de mostrar a evolução desse tipo de comunicação de fake news adaptado na política, a partir das experiências da Itália, experiências da Inglaterra com o Brexit, dos Estados Unidos, inclusive ele chega a citar Trump e Bolsonaro, sim? E a situação, a prática do Steve Bannon. Ele mostra como as redes manipulam e como as redes pegam o pior da sociedade em termos de visão atrasada, conservadora, e conseguem fazer com que essa visão tenha uma preponderância política, inclusive para deformar, deturpar os processos democráticos através da eleição. Agora, as redes não explicam tudo. Como eu falei anteriormente, as redes, a internet, a tecnologia, ela é uma ferramenta, é um instrumento. Ela só potencializa o que existe na realidade. Elas reavivam o nazismo, o fascismo, o racismo, a violência, o fundamentalismo, o egoísmo, a ambição, medo, violência, armamentismo e ódio, porque isso existe na nossa sociedade. Isso existe na sociedade. Por que ela aviva tanto isso? Eu não sei. Eu só tenho uma hipótese. Que a necessidade de comunicar-se e sentir-se parte integrante de um todo é inerente à condição humana. Todos nós temos necessidade de sentir que somos parte de um grupo. A humanidade sobreviveu e desenvolveu-se graças ao instinto gregário, né? Da mesma maneira que isso ocorre com vários organismos ou vários animais. Mas o homem supera essa condição de animal, mas ele traz dentro dele essa necessidade de ser gregário. Agora, nossas sociedades capitalistas, são calcadas no individualismo. Ela tolhe essa necessidade de comunicação do homem, ela impede de comunicar, né? E ela desenvolve uma concorrência predatória muito grande, um individualismo muito grande. Então, no meu ponto de vista, as massas, as populações não têm forma de expressão. E quando nós vivemos crises agudas, né, como as que ocorreram na entreguerra, do século passado, visões autoritárias, fascistas se desenvolvem. E é o que está acontecendo agora também. Nós estamos vivendo uma crise muito grande no processo de acumulação mundial. Estamos vivendo praticamente uma guerra comercial e guerras reais de baixa intensidade. Não é uma guerra nuclear, mas nós estamos vivendo um período muito conflitivo a nível mundial, onde não se mostra uma alternativa para as populações, alternativa para as massas das populações. O que se mostra é uma exclusão, o que se mostra é a criação de uma pessoa que passa a ser desprezada, uma pessoa que passa a ser dispensável, né? E essas pessoas não têm voz. Esses setores que não têm voz, independente da sua situação financeira, são setores que não dispõem de uma formação cultural mais abrangente, apesar de raras exceções. Eles não têm uma visão mais além do dia a dia, sim? Não têm uma formação histórica, não têm uma visão do desenvolvimento da humanidade. Eles não têm voz e é comum para eles os grandes comunicadores, que são aqueles que usam discursos emocionais e simplistas,
São esses que conseguem estabelecer vínculos com a sua realidade imediata. São normalmente comunicadores que, de um ponto de vista mais amplo, são considerados medíocres. Não vou mencionar exemplo aqui desses comunicadores aqui, para evitar polêmica, mas Hitler e Mussolini seguramente foram os clássicos desse tipo de comunicação. Trump e Bolsonaro seguem o exemplo desse tipo de comunicação. Então, com as crises generalizadas, as tecnologias de rede tão avançadas, essas massas iludidas sem perspectivas desesperadas necessitam de um discurso de uma fé. O discurso racional de uma utopia não a sensibiliza. Defender a paz, a democracia, a responsabilidade ambiental, o politicamente correto, lhe soa como manter o sistema e seguir tudo igual. O discurso que toca seus corações é o discurso emocional e rebelde, contra tudo e contra todos. É o discurso do ódio contra uma suposta fonte de sua desgraça ou de seus males. Normalmente o ódio é o estrangeiro, o diferente, o de outro credo, de outra raça, de outra ideologia ou cultura, de outra classe ou opção sexual. Não há lógica. Depende de quem passa a ser apontado como culpado. A lógica é a eclosão dos instintos de ódio destrutivo a quem o meu líder aponta como culpado. Não há fatos, não há argumentos. O que existe é uma catarse induzida pela ação comum ou comunicação de massas. Talvez essas hipóteses já foram demonstradas por alguém ou possam vir a ser demonstradas mais cabalmente. Por enquanto elas servem ao meu propósito de desabafo. Muito obrigado.